Números 11, 16. E salvação disse ao tirado. Salvação é a minha palavra para o nome de Deus, do Salvador, não para a palavra Deus, mas o nome dele, que nas traduções tradicionais está como Senhor, em maiúsculo. E eu tive essa ideia inicialmente por conta do nome de Jesus significar Jeová é salvação. Então, como aqui é Jeová, Jeová é salvação. Aí eu comecei a ver que os versículos tinham um encaixe ampliado diante de chamar Jeová de salvação. Vamos lá, e salvação disse ao tirado, que é Moisés, porque ele foi tirado da água. Ajunte a mim 70 homens dos velhos do persistiu com o grande pastor. Velhos, nas traduções tradicionais, vai estar algo mais elegante, olha lá, anciãos, tá? Mas é a mesma palavra que é usada para algo que está velho. Então, assim, eu não vejo necessidade de embelezar a coisa toda, porque você tira do aspecto por trás daquilo tudo. Se o Salvador quisesse uma palavra diferente, ele usaria uma palavra diferente, mas como é a mesma palavra que é usada para velho, é simplesmente velho, um homem velho. Persistiu com o grande pastor é Israel. O primeiro nome dele foi Jacó, que significa segura calcanhar, e depois foi mudado para persistiu com o grande pastor Israel. Os quais você conhece, que são os velhos do povo e os registradores deste. E você vai pegar eles para a tenda do momento, e eles vão se postar lá com você. E por que isso? Porque ele não estava aguentando toda a carga do povo. Tá? Tava muito difícil ele fazer tudo sozinho, para ele. Então ele levou ao salvação o que estava ocorrendo, e aí salvação disse isso. E aí aqui, ó, aqui muito importante essa palavrinha aqui. Então vamos lá. E eu vou descer e vou falar com você lá. E eu vou derivar da inspiração que está sobre você. E vou colocar esta sobre eles. E eles vão levar a carga do povo com você. E você não vai levar a parte para você. Derivar, nas traduções tradicionais, vai estar como tirar. Só que, olha a importância da sutileza da palavra. Fica parecendo que, quando ele levou um, um contexto ao salvação, ao Salvador Deus, Deus foi lá e tirou dele. Tá? Então, você colocar tirar, você pensa, poxa, ele tirou da inspiração dele, mas ele foi lá e levou, né, ele orou, ele fez aquilo tudo, e daí ele foi lá e puniu ele por levar essa questão. Mas não, é por isso que não é tirar, porque tem outra palavra que é tirar. Aqui é mais no sentido de derivar, então seria propagado para os outros também. Senão o que acontece? Ao usar tirar, fica parecendo que o Salvador fez algo ruim com o tirado, tá? E não foi isso. Então, para quem lê de fora, para quem lê a primeira vez, fica parecendo, pô, ele levou lá a questão ao Salvador, né, buscou salvação e ele foi lá e puniu ele, tá? Não é tirar, é derivar. Então, e muito da Bíblia é descredibilizado pelas pessoas que não confiam nela por conta dessas pequenas sutilezas, como, por exemplo, Deus fez a terra em 6 dias e no sétimo ele descansou. Não é descansou, ele fez uma pausa, ele deu uma pausa, ele repouso, né? Então, por exemplo, esteve em repouso, simplesmente parou. Esses pequenos desajustes acabam descredibilizando o texto. 18. E você vai dizer ao povo: purifiquem-se para o dia do amanhã, e vocês vão consumir carne, porque vocês choraram nos ouvidos de salvação, dizendo: quem vai nos fazer consumir carne? Porque estava bom para nós em sitiado. E salvação vai pôr carne para vocês, e vocês vão consumir. Agora, purifiquem-se. Aqui, ó. Olha que interessante. Nas traduções tradicionais, aqui vai estar santifiquem-se ou consagrem-se. Então, é porque
você consegue se purificar. É a partir disso, e não é limpar no sentido da pele, não é a mesma palavra que é usada para limpar, quando eles precisam limpar alguma coisa. É a palavra que é usada para o santo dos santos, o puro dos puros. Então, aqui nós vemos ela sendo usada como verbo. Então você consegue se purificar, se santificar. E como que isso é feito? Isso foi mostrado em Levítico, através da busca à salvação, lá nós vemos. Então, o que acontece? Você não desde aqui você já não precisa mais, né, isso indica que isso não precisa mais de um sacerdote, porque você tem a capacidade de se purificar, você buscando salvação. Então aqui é o verbo, aquilo sendo usado como verbo. Então assim, se você não confia na minha tradução da palavra purifique para o lugar de santifique, imagine, reflita, diante do que nós conhecemos como santificar, como que você se santificaria? A palavra, ela não faz sentido como santificar no português, diante de como a nossa cultura vê ela. Culturalmente, se você usa santifique-se aqui, fica parecendo, tá, então ele tem que se tornar santo. E o que é santo? E o que é santo diante da nossa cultura? Então, aqui você vê que a palavra santo, ela não tem encaixe na Bíblia onde ela está, mas ela tem encaixe como puro, como purificar. Purificando-se, aqui nesse caso, através daqueles rituais físicos, que eram apenas ilustrações de o que deve ocorrer no coração. Então aqueles processos lá, aqui são assim, mas eles são indicativos de como deve ocorrer dentro do coração, eles são exemplos do que deve ocorrer na pessoa. E então o operador de purificação da pessoa aqui estava daquela forma como os rituais, mas o operador de purificação seu é você mesmo buscando salvação, ou salvação, a salvação. E aqui, ó, e vocês vão consumir carne, porque vocês choraram nos ouvidos, quem vai nos fazer consumir carne? Né? Lembrando que Cristo, Jesus, eu traduzo também Jesus como salvação, e ele fala, né, comam da minha carne e bebam do meu sangue. Então, é nesse sentido aqui. Então aqui nós temos Jesus e aqui nós temos salvação, Jesus, que é o mesmo nome, ao meu ver, e aqui consumir carne. Então aqui é muito Novo Testamento essa questão toda, tá? Que é através do consumo de carne também que consumo da carne de Cristo hoje, diante da busca que ocorre a purificação. E sitiado é a minha tradução para a palavra Egito, 19. Vocês não vão consumir um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Lembrando que os números, eles têm raízes que também significam palavras, então por isso que eu coloco em parênteses, que é a raiz do número. 20. Mas até um ciclo da lua de dias, até que ela saia pelo nariz de vocês, e se torne para vocês estranha, por causa de que vocês rejeitaram salvação, que está no meio de vocês, e choraram à frente dele, dizendo porque nós saímos desse teado. Tá. Isso aqui tem, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso de forma clara. Não, não vou, vai ter que ficar para uma próxima. E o tirado disse: o povo no meio do qual eu estou é de 600.000, a pé. E você disse: eu vou pôr carne a eles, e eles vão consumir por um ciclo de lua de dias. E de fato, quando você começa a buscar Jesus salvação e ter todo aquele processo de salvação, da completude que eu falo, que é aquele sentimento diante de uma oração sincera, buscando salvação de coração curvo, né? Você consome a carne de Jesus salvação no sentido inspirado espiritual. Então aqui o que acontece? A pena deles é o que eles deviam estar fazendo de forma inspirada e espiritual. Tá? Porque Jesus, salvação, tornou-se estranho para os povos dele. Nós vemos isso em outros versículos da Bíblia. Eles me tratam como estranho.
tá? Rejeitaram salvação, que tanto salvação Jesus, que está no meio de vocês, entre vocês. Então, isso aqui é muito o Novo Testamento, tá? E o tirado disse: O povo no meio do qual estou é de 600.000, a pé. E você disse: Eu vou pôr carne a eles, e eles vão consumir por um ciclo da lua de dias. 22. E os rebanhos e os gados vão ser degolados para eles. E isso vai encontrar para eles? Ou todos os peixes do mar vão ser ajuntados para eles? E isso vai encontrar para eles? Tá. Os rebanhos e os gados também são representativos das pessoas que serviam a salvação. Vamos lembrar que a letra Aleph, né, que é Aleph e Tav, é o gadinho na cruz. Então, os rebanhos e os gados, eles são representativos de pessoas que estão muito próximas do salvação. Então, os gados são pessoas que são muito próximas da salvação e os rebanhos são menores, só que também estão próximas à salvação, estão na busca. Então, esses rebanhos e os gados vão ser degolados para eles. Isso aqui é no sentido motivacional, profético, falando de profetas que vieram a ser, que foram degolados para transmitir a mensagem, por consequência da transmissão da mensagem, da informação sobre a salvação. E aqui também é muito Novo Testamento, né? Os peixes do mar juntados para eles. Então, aqui nós vemos que o milagre de salvação de Jesus é de uma forma bastante fazendo referência ao Pentateuco, no livro de Números. E nós vemos várias coisas no Novo Testamento dessa forma. E é por isso que eu falo, não tem como entender o Novo Testamento, o tamanho do Novo Testamento, o tamanho do que ocorreu sem o Antigo. 23. E o salvação disse, e salvação disse ao tirado: A mão de salvação encurtou? Agora você vai ver se a minha fala vai trombar com você ou não. Agora, isso aqui é muito legal também. Tá? Mão é também a forma que eu traduzo a palavra Cristo. Chama de, quando chegarmos no Novo Testamento, nós vamos ver que onde está Cristo, eu uso mão. O mão de salvação, ou salvação mão. Porque por ele tudo foi feito, e sem ele nada foi feito. Então tem todo o encaixe entre a palavra Cristo e a palavra mão. E aqui, ó, agora você vai ver se a minha fala vai trombar com você ou não. Aqui seria também o conceito de palavra, se a minha palavra vai trombar com você ou não. Mas qual que é a palavra de salvação? A fala de salvação. É Jesus, salvação. Só que aqui ele usa a palavra trombar, que é quando você realmente se tromba com alguém. Então, o que acontece? Jesus veio só, daqui, uns 1500 anos depois, então você fala assim, poxa, mas ele acabou não trombando com Jesus, salvação. Só que, lembra na transmutação, na metamorfose de Jesus no monte, quando ele trombou com Moisés e com Elias? Então, olha que interessante, tá? Então, assim, fica muito legal isso tudo. Depois, quando você lê o Novo Testamento com o Antigo, você tem essa noção. Aí depois, quando você volta para o Antigo, você fala, poxa, de fato, Moisés, o tirado, trombou com Jesus, salvação. Lá. 24. E o tirado saiu, e falou ao povo as falas de salvação. Aqui, ó, que é outro lugar. Tá aqui, salvação como o nome do Salvador, como Jeová faz sentido. Ele falou ao povo as falas de salvação. São essas as falas de salvação. Vamos lembrar que Jesus também significa, é a palavra, né, é a fala. Então, as falas de salvação. E era aquilo diante do que era para eles fazerem para serem salvos, para buscar salvação. E ele ajuntou 70 homens dos velhos do povo, e ele fez eles se postarem ao redor da tenda. E salvação desceu na nuvem, e falou a ele, e derivou da inspiração que estava sobre ele, e a pôs sobre os 70 homens velhos. E assim foi, que no repousar da inspiração sobre eles, eles motivaram e não adicionaram mais. Tá.
No Novo Testamento nós vemos a inspiração, o Espírito repousando sobre Jesus. Então isso aqui também faz conexão àquilo. Então quando e desceu em formato de pomba e repousou, né, descansou sobre ele. Então aqui nós vemos que, codornas, né, são descidas ao povo e a inspiração repousa sobre eles. Então, lá quando você vê a pomba descendo via inspiração e repousando sobre Jesus, é uma clara conexão ao livro de Números, que poucas pessoas leem. Aí aqui, ó, eles motivaram e não adicionaram mais. Essa é a palavra nas traduções tradicionais que é usada para profetizar. Profetizaram. Só que a função daquilo que eles faziam, que é dizer o que ia acontecer, era para motivar o povo a buscar salvação. Tá? E esse verbo é muito usado também no Novo Testamento desta forma. Então, por exemplo, quando ocorre, né, de que tem lá uma frase onde que Raquel não teria os filhos dela, eu não lembro exatamente. E eles usam uma palavra que é muito de forma comum traduzido como consolar. Então, essa palavra ela também é traduzida como consolar, ela é traduzida como profetizar e ela é traduzida como dizer antes. Mas nos pictogramas dá-se a entender que é algo que motiva, que empurra, que impulsiona. E quando você mistura isso tudo, você tem o verbo motivar. Então, a função dos profetas era motivar a pessoa à salvação, ao salvação. Então, quando você traduz dessa forma, né, agora vamos levar para o contexto de falsos profetas. O que é um falso profeta? Um falso motivador. Ao meu ver, é alguém que está motivando você a fazer algo que não é buscando salvação. E é interessante porque nós vemos isso muito nos dias de hoje, né? Motivadores motivando você a fazerem coisas que não é digno de salvação, da salvação. Então, ao meu ver, isso tem um encaixe muito perfeito diante do mundo de hoje, né? Os motivadores, né? Então ou talvez até mesmo no conceito de influenciador, alguma coisa assim. Mas dá para exercer esse 26. E 2 homens restaram no acampamento. A fama do primeiro era o grande pastor querido, e a fama do segundo era o que é querido. E a inspiração repousou sobre eles. E eles estavam entre os escritos, mas eles não saíram para a tenda. E eles motivaram no acampamento, né? E o jovem correu e informou ao tirado, e disse: O grande pastor querido e o que é querido estão motivando no acampamento. E Salvação Salva, filho do peixe, o auxiliador do tirado, dos seletos dele, respondeu e disse: Meu dono tirado, trave eles. E o tirado disse a ele: Você está com ciúmes por mim? Quem vai pôr todo o povo de salvação como motivadores? Que salvação ponha a inspiração dele sobre eles.